Olha, vamos colocar aí o Abel, porque ele reclamou, né? Ele falou sobre o Claudinho falar vou, mas não vou. Vamos ouvi-lo. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito. Eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que venham, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente ou dos Presidentes. Eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. Muito bem, então aí, não pegou leve não, viu? Foi pesado, queremos homens, porque o Claudinho falou vou e no final, na hora H, roeu a corda e foi pro Catar, a Leila já tinha detonado o Claudinho, agora o Abel também foi com o pé na porta. E a gente tem uma enquete aqui, e a pergunta é se o Abel tem razão nessas críticas ao Claudinho. Sim, o jogador não teve palavra, ou não, afinal, o Abel não pode falar nada porque ele fez a mesma coisa, ano passado assinou, não só deu a palavra, ele assinou um pré-contrato com o Alçado, depois falou, não vou, não é bem assim, não vou mais, tal. E aí, Casão, que paulada, hein? Então, vamos lá. Tem algumas diferenças nessa história. O Abel estava no Palmeiras, recebeu a proposta maior financeiramente do Catar. Num primeiro momento, ele aceitou porque o time estava mal, foi antes de acabar o ano, aí o time deu aquela reviravolta, acabou sendo campeão brasileiro, né? Aquela virada no Botafogo e tal, e aí ele desistiu de ir e ficou no mesmo lugar, ganhando menos do que ia ganhar lá, certo? Isso aí é uma situação. É legal ou não é? É uma situação. O Claudinho acertou com o Palmeiras, deu a palavra para o Palmeiras, e na hora H ele mudou de ideia para ir para outro lugar, ganhar mais, um lugar que não tem visibilidade, o campeonato não tem competitividade, foi uma escolha exclusivamente para a conta bancária, né? E é isso que irritou o Palmeiras, a Leila, o Abel, e eu acho que eles têm razão. É diferente, cara. O Abel, naquele momento, ele mudou de ideia ou desistiu, o que for, para ficar no mesmo lugar e ganhar menos do que ia ganhar no Catar. Tá certo o que ele fez? Não, não tá certo. Ele assinou um pré-contrato, aceitou a palavra, tal, não sei o quê. Mas ele ficou no mesmo lugar. O Claudinho trocou o Palmeiras pelo Catar, trocou um campeonato, um time que vai jogar o Mundial, um time que é campeão todo ano, um time que entra para jogar o campeonato sempre como um dos favoritos, e foi para o Catar para ganhar mais. Isso irritou o Abel, isso irritou a Leila. Agora, uma coisa que eles têm que aprender, que eu acho que o Abel, tanto o Abel como a Leila, ainda não perceberam ou não conseguem alcançar, que é o seguinte: nem todo mundo é obrigado a ir jogar no Palmeiras. Nem todo mundo aceita. Não é que o Palmeiras quer, os caras, opa, vou pro Palmeiras. Não, hoje em dia, os caras preferem ganhar dinheiro num lugar que não tem nada a ver. Então o Palmeiras tem que estar mais preparado para esse tipo de situação. A ética hoje em dia no futebol é mínima, está desclassificada, está desqualificada, né? Você viu o Dudu no meio do ano passado, ligou pro Cruzeiro para ir embora. O Dudu, sim. Você pode chegar e falar assim, pô, isso daí não existe. Isso foi uma falta de ética, uma traição enorme. Agora, do Claudinho, escolheu o dinheiro. Escolheu o dinheiro. Tá certo ou tá errado? A escolha dele, escolheu o dinheiro. Eu acho que, na minha visão, acertou, deu a palavra com o Palmeiras, encaminhou. A Leila deve ter falado para o Abel, tá tudo certo, o Claudinho aceitou, o Abel já começa a fazer uns planos com um time, com o Claudinho no time, na hora H o cara desiste e vai para outro lugar. Isso aí mexe também com a organização do clube, né? A organização de construir um novo time, né? Eu acho que o Abel tá certo e a Leila tá certa.
Muito bem, Arnaldo. E aí, o que você acha? Posso meter o pau nos dois? Pode. Bom, primeiro no Claudinho. O Claudinho é fácil, mas acho que o Claudinho é facilmente decifrável, né? Esse jogador. Essa surpresa do Palmeiras me surpreende, sabe, Tironi? Primeiro, a carreira dele mostra que ele nunca foi um jogador de desafio competitivo ou de pressão de time grande, certo? Ele era o símbolo do Red Bull Bragantino, que é esse time que a gente sabe como é que é. Né? Que pode ganhar 20 ou perder 20 e não tem pressão alguma. Né? Ele preferiu ficar um tempão no Red Bull Bragantino esse tempo todo. A partir da saída do Red Bull, não quis ir para outro clube grande, teve várias propostas. Ele disse 2 nãos ao Flamengo, 2 nãos ao Palmeiras, sim, depois não. Porque ele é um jogador, o perfil dele, às vezes tem. A gente tem que entender, digamos assim. O cara não quer. Na Rússia foi ídolo completo, jogador do presidente e tal. Mas aqui, ele nunca quis jogar num clube popular, de pressão. Né? Nunca quis. E esse não, ou talvez, ou dar a palavra, é a enésima vez que ele faz isso, e ele não foi para o Flamengo as 2 vezes, não foi para o Palmeiras de novo. Então, ele não me surpreende nem um pouco. E a segunda coisa, antes de entrar na questão do Abel, da fala do Abel, eu não entendo o interesse do Palmeiras por esse jogador pela posição que ele ocupa. As carências do Palmeiras, e é só ver as entrevistas do Abel, estão em outros setores. É o comando do ataque, é a zaga depois da saída de Vitor Reis, é o segundo volante, depois saiu o Gabriel Menino e talvez com uma possível saída do Richard Rios. O meia atacante, o Palmeiras tem. Tem o Maurício, que meteu de novo, começou muito bem o campeonato, meteu a bola na cabeça do Tais, tem o Rafael Veiga, tem o Estevam que joga de lado, tem o Felipe Anderson que ainda não jogou nada, mas tem. Né? Então eu não entendo o desgaste do Palmeiras nessa contratação, nunca entendi, e acho que o Palmeiras é uma ótima que ele não tenha vindo, e que o Palmeiras possa se concentrar nas posições de fato carentes. O Abel, que faz um excelente trabalho, mais uma vez, de reconstrução, chegou agora. Eu só não concordo quando o Abel pega o microfone para dar lição de moral em todas as pessoas do mundo, quando ele compara Portugal com o Brasil, quando ele compara como se ele fosse a única pessoa de caráter no universo. E não é assim, cara. Sinceramente, não é assim. O ego do Abel, quando ele fala dessas situações de conduta, tal, me dá calafrio. E pode ser não só pelo pré-contrato assinado com o time do Catar, também pelo comportamento na beira de campo, pela situação toda. Ele se coloca acima das outras pessoas. E ele não está. Ele é apenas um bom técnico. Então, o melhor técnico do futebol brasileiro. Quando ele entra nessas questões morais, como ele falou, me causa urticária, né? E espero que também ele não é só pelo tema da tua enquete, não, Tironi. É toda vez que ele trata do aspecto moral. Eu acho que as pessoas não têm condição de falar do caráter das outras, ou moral, porque isso demonstra também falha de caráter. Uma soberba desnecessária, né? Então, eu sei que ele tentou valorizar os que ele tem e cutucar o que não veio, mas toda vez que ele sobe o tom nessa questão moral, me causa calafrio e eu não gosto. Nossa enquete está assim. Abel tem razão em criticar o Claudinho? Sim, o jogador não teve palavra, 45%. Não, o Abel fez o mesmo com o Al-Sadd, 55%. É assim que está a nossa enquete por enquanto. Dê aí o seu voto.